agora temos um momento muito especial. Estamos felizes em compartilhar hoje o lançamento do estudo realizado em parceria com a FGV Agro sobre novas tecnologias, produtividade da cana e seu impacto no potencial de descarbonização. E para o lançamento desse marco importante, realizaremos um painel de grandes especialistas sobre o tema. Quero chamar ao palco para apresentar o estudo inédito, diretor Luciano Rodrigues, executivo com experiência em sustentabilidade e agronegócio, tendo atuado em grandes empresas e iniciativas voltadas à inovação e desenvolvimento sustentável. Bem-vindo, Luciano. Bom, gente, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Suzete. Já parabenizar todo o time do CTC pela iniciativa. Acho que um momento de imersão nas novas tecnologias. E hoje eu estou aqui com o chapéu da EGV, da Fundação Getúlio Vargas, o time que desenvolveu, ao longo desses últimos 6 meses, esse estudo com o CTC. Já agradecer aqui a presença da Camila, que liderou essa discussão no dia a dia com o CTC. E o meu objetivo aqui, o meu desafio, vai ser tentar sintetizar o que a gente, os objetivos, obviamente, e os resultados do estudo em 10, 15 minutos. Então, o relatório ele vai estar disponível. Esse foi o time que participou, um relatório denso, toda a metodologia está lá definida, detalhada. Aqui o que eu vou fazer é tentar trazer de uma forma muito rápida, muito objetiva, a abordagem que a gente utilizou e obviamente, alguns dos resultados desse estudo. Bom, para a gente começar, qual que é a ideia? Esse é um setor que transpôs a fronteira tradicional da agricultura como fonte de energia já há muito tempo, isso já é conhecido por todos, entrou no mundo da energia, e o mundo da energia do passado sempre foi política energética pautada em garantia de suprimento e preço acessível. Nos últimos anos, essa estrutura ganhou um novo componente associado à mudança climática. Então, agora é garantia de suprimento, preço acessível e com menor emissão, e é aí que essa indústria entra, é aqui que a gente vai conversar um pouco. Essa nossa máquina de captura de energia solar, a máquina que o setor utiliza, converte isso em açúcar e biomassa, e lá na indústria nós convertemos isso em energia elétrica, via bioeletricidade, etanol, combustível líquido e também agora gasoso, com biogás, com biometano. Então, qual que foi a pergunta que norteou aqui a análise? Como que as tecnologias, essas novas tecnologias apresentadas aqui pelo CTC, plenamente implementadas até 2042, como que elas vão impactar a descarbonização do setor sucroenergético? Nós falamos muito aqui de eficiência técnica, eficiência operacional, a questão econômica, e aqui nós estamos fazendo uma conexão entre essa inovação e a questão ambiental, o driver de redução de emissão associado a esse setor que produz energia renovável. Então, o estudo foi desenhado para responder essencialmente essa pergunta. Bom, entrando aqui nas premissas, basicamente o que foi feito? Nós fizemos um cenário, a safra 2022, o cenário de referência, naquele momento, no centro-sul do Brasil, produtividade em torno de 75 toneladas por hectare, e assumimos o dobro de produtividade, o César trouxe aqui para a gente agora no início, em 2042. Então, basicamente, qual que é o impacto entre o cenário de referência e o cenário com essas tecnologias implementadas? Em termos de emissão, nós precisamos adotar uma ferramenta para quantificar a emissão. Existem várias metodologias disponíveis na literatura mundial, inclusive em políticas públicas. Eu coloquei aqui um relatório. O objetivo do estudo não foi discutir essas metodologias, mas adotar uma mesma ferramenta para o cenário base e para esse cenário com as tecnologias implementadas. O que interessa para a gente é a diferença entre esses dois cenários para moldar efetivamente o impacto dessas novas tecnologias. Nós utilizamos aqui como referência a RenovaCalc, a ferramenta de cálculo de emissões do RenovaBio, amplamente utilizada pelas empresas, e adicionamos nela um módulo de bioeletricidade. RenovaCalc contempla etanol de forma muito precisa, e a bioeletricidade faltava um pedacinho, então a gente fez um desenvolvimento adicional com a bioeletricidade. E o que foi avaliado? Basicamente, primeiro, qual que vai ser o ganho incremental de eficiência na área agrícola e industrial? Nós também precisamos trazer algum elemento da área industrial, afinal de contas, é ali que a gente converte essa energia que vem do campo em energia útil para a sociedade. E depois as tecnologias que os senhores viram aqui ao longo da manhã. Plantio de sementes, plantio com sementes e
genética e biotecnologias, variedades mais adaptadas, mais produtivas e mais resistentes. Então, é basicamente isso aqui que a gente avaliou. Como que foi feito isso? Como que a gente conseguiu incluir isso aí na RenovaCalc? O primeiro ponto foi estruturar uma base de dados com absolutamente todos os inputs utilizados pelas usinas no processo produtivo. Então, foram levantadas informações de 600 certificações de usinas, são mais de 75 mil registros, mapeando etapa por etapa do processo produtivo, e em cada uma dessas etapas, identificando quanto que se consome de cada um dos inputs, qual que é o rendimento de cada um desses inputs. Então, basicamente, o que a gente fez foi utilizar essa ferramenta, que é auditada nas empresas, compatibilizar essa ferramenta com as bases de dados disponíveis, única e Embrapa, converter isso num enorme banco de dados e, a partir daí, a gente conseguir entender em cada uma das empresas do setor qual que é o comportamento de cada uma daquelas etapas do processo produtivo, área agrícola e área industrial. Por exemplo, aqui a gente tem a distribuição do consumo de calcário. Quanto que a gente usa de calcário por tonelada de cana, um histograma e aqui uma distribuição de frequência para poder avaliar isso aí. Bom, a partir dessa informação, é como se a gente tivesse planificado todo o processo produtivo e aí a gente introduz as novas tecnologias. Por exemplo, vou fazer a introdução de semente. Então, tem o ganho ali associado a melhor sanidade, tem o ganho associado a maior rapidez de introdução de novas variedades, tem eliminação de viveiro primário, tem eliminação de viveiro secundário, mas, por outro lado, como eu reduzo o número de cortes, tem uma proporção maior de área de plantio, então reduz um pouco a área de colheita do setor. Então, a gente imaginou a área do Centro-Sul e, com todas essas informações, foi possível introduzir cada uma dessas variedades ao longo desse período até 2042. Todo esse detalhamento está lá especificado de forma muito detalhada, enfim, muito didática no relatório. Quem tiver interesse, aqui eu vou passar de uma forma mais rápida para a gente ir direto para os resultados. Em termos de resultado, também pincei aqui 5 indicadores. No relatório tem uma série deles. Intensidade de carbono. Em 2022, a intensidade média de carbono da área produtiva do Centro-Sul em torno de 22 gramas de CO2 por megajoule, por unidade de energia de etanol. Após a implementação de todas essas tecnologias, nós vamos ter aí uma redução entre 15% e 20% na intensidade de carbono. Poxa, por que não é o dobro? Se eu estou dobrando a produtividade, por que não está caindo pela metade? Porque para dobrar a produtividade, precisa aplicar mais N, P, K e assim por diante. Então, a gente precisa incluir o aumento de insumos. Então, o trabalho contemplou toda essa análise. No diesel, talvez eu economize diesel no processo de colheita, tem maior produtividade, a colhedora vai andar a mesma quantidade, mesmo consumo de diesel, vou colher mais. Então, tudo isso foi simulado nessa modelagem. Agora, se a gente imaginar o que eu ganho por unidade de energia e quanto de energia eu vou produzir a mais por hectare, o impacto é significativo. Hoje, um hectare de cana-de-açúcar, direcionada para a fabricação de etanol e de bioeletricidade, promove uma redução de emissão de 9 toneladas de CO2 equivalente por hectare. Nós estamos falando desse número ir para 21 toneladas de CO2 por hectare em 2042. Então, eu estou produzindo essa bioenergia de maneira mais eficiente, estou produzindo muito mais energia por hectare, e aqui a gente tem um impacto, um crescimento de 130%. Qual que é a participação de cada uma dessas tecnologias nesse aumento? Então, a gente tem ali eficiência industrial, e aqui é o ganho incremental de eficiência industrial. Obviamente que todos esses resultados são conservadores. Aqui nós podemos ter mais adiante biogás, biometano, que não está no estudo, podemos ter captura de carbono. Lá no campo não foi contabilizado, por exemplo, o carbono no solo. Se a gente vai ter mais palha de cana sobre o solo, é natural que aumente o teor de matéria orgânica e, portanto, o estoque de carbono no solo. Então, a gente utilizou aqui uma metodologia e números conservadores a partir do que já existe no setor. 12% de ganho incremental de eficiência agrícola, tem espaço para reduzir a heterogeneidade entre as empresas, e o restante, quase 80%, novas tecnologias, semente e engenharia genética e biotecnologia. Em termos de receita, quanto que isso impacta para o setor? Aqui
A gente tem que tomar um pouco de cuidado, é só para representar, né? Obviamente, produzir energia com menor intensidade de carbono permite acesso a uma série de mercados. Quando a gente exporta etanol para a Califórnia, nós temos um prêmio relacionado à intensidade de carbono. Aqui eu coloquei só para a gente ter uma sensibilidade esse ganho precificado única e exclusivamente em CBIOS. Então, se a gente imaginar um hectare de cana hoje direcionada para a produção de etanol e de bioeletricidade, a receita com CBIO na ordem de R$ 900, esse número migraria para R$ 2.000 por hectare. Se eu imaginar que uma parte da área é utilizada para cana, nós estamos falando de uma receita próxima de R$ 500, saltaria para algo próximo de R$ 900 por hectare, só com CBIO. Nós vamos discutir um pouco mais, tem mercado de carbono pela frente, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter um novo título associado ao biometano, então isso aqui é só uma referência para a gente entender impacto financeiro. E, por fim, quanto que isso impactaria olhando o setor como um todo? Né? Hoje, se a gente pegar toda a área de cana-de-açúcar do Centro-Sul, direcionar ela para etanol e bioeletricidade, esse setor promoveria, nesse cenário, uma redução de emissões da ordem de 80 milhões de toneladas por ano. Esse número tem potencial para saltar para 178,6, quase 180 milhões de toneladas por ano. Se a gente imaginar que uma parte dessa área vai para açúcar, uma parte vai para etanol e fizer esse ajuste pelo mix, nós estamos falando de saltar de 46 para 110 milhões de toneladas por ano. Eu vou pegar como referência aquele cenário potencial de 180 milhões de toneladas que deixam de ser emitidas, né, pela atividade, ou deixariam de ser emitidas no cenário 2042, e vou fazer essa comparação só para a gente ter um pouco de ordem de grandeza, que nós temos as emissões de vários países, Alemanha, França, Itália, Espanha, Chile, Portugal e assim por diante, e essa linha em verde representa a emissão evitada pela indústria. Então, lá em 2042, com todas essas tecnologias implementadas, todo ano a gente contribui em termos ambientais, deixando de emitir com emissão evitada da ordem de 180 milhões de toneladas de carbono, e comparando com os países, nós estamos falando 180, perto de emissões de Portugal, falando 3, 4 vezes a emissão anual de Portugal. Então, a atividade que vai ter ser desenvolvida no campo e a produção de bioenergia a partir da cana-de-açúcar, todo ano evitaria a emissão equivalente a 3 vezes o que Portugal emite por ano atualmente. Então, é só para a gente ter um impacto. O César usou esse número aqui de manhã, né? É quase metade da emissão da França. Então, a nossa atividade lá na frente, com as tecnologias implementadas, é como se a gente estivesse reduzindo pela metade as emissões de gases de efeito estufa da França. Então, esses são os resultados gerais. A ideia aqui era em 10 minutos, passei 2 minutos aqui, trazer uma visão rápida do estudo. Todo o detalhamento está disponível no relatório, e a gente vai poder discuti-lo um pouco mais adiante. Mais uma vez, agradecer a oportunidade aqui em nome da GV e agradecer a atenção de vocês. Gostaria de convidar ao palco o moderador William Vac, jornalista, apresentador e escritor brasileiro, conhecido por sua atuação em telejornais e análises políticas, com experiência em coberturas internacionais. Convido Eduardo Bastos. Eduardo Bastos, executivo com experiência em sustentabilidade e agronegócio, tendo atuado em grandes empresas e iniciativas voltadas à inovação e desenvolvimento sustentável. Marcos Fava, sócio da consultoria Marquestrat, engenheiro agrônomo e professor especializado em planejamento estratégico do agronegócio, com destaque em estudos sobre cadeias produtivas e mercado global. E convido Luciano Rodrigues, diretor de inteligência setorial na UNIC e coordenador do Núcleo de Bioenergia do Observatório de Bioeconomia da FGV, engenheiro agrônomo pela Exalc, com mestrado e doutorado em economia aplicada pela USP. Muito obrigada, senhores. Passo a palavra para William Vac. Obrigada. Vocês veem que a gente montou um bar aqui, né? Tá refrescante, não? Montamos um bar. O que eu mais adoro em evento é estragar a cenografia. Eles ficam a semana inteira planejando isso daqui por causa da... Essa cadeira, tomara que eu não caia dela.
planejando como é que as câmeras vão funcionar. Eu, que nunca tenho oportunidade de ver as pessoas com as quais eu estou conversando, como é aqui, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: ilumina a plateia e acaba com essa cenografia toda. Nós não vamos perder tempo, não. A gente tem a visita do governador logo em seguida, aí vira um pandemônio. Vamos, enquanto a gente tem um pouco mais de concentração, vamos pegar algumas das questões que são fundamentais. Tudo isso que a gente viu na exposição do Luciano depende basicamente de duas coisas. Depende de um marco regulatório de um mercado e depende de quanto que isso, digamos, dissemina no próprio setor. Então, Edu, começando por você, por que não temos até agora um mercado de carbono? É dele que depende tudo que o Luciano estava expondo. Obrigado pelo convite, pela gentileza, uma honra estar aqui, ladeado de grandes amigos, todos exalquianos aqui, né? Só ele que saiu exalquiano, nós também sou, pô. Mas o que é interessante, a gente levou 5 anos para regular o mercado, né? Para ter uma lei. A lei foi aprovada dia 15 de dezembro do ano passado, mas a lei só vale se a gente regulamentar. Dando um número aqui, um número aproximado, se a gente falar em 200 milhões de toneladas, só para arredondar, a $20, nós estamos falando de 4 bilhões de dólares, 26 bilhões, 24 bilhões de reais. Esse é o valor potencial que vocês todos têm e que não vão poder utilizar se o decreto não for aprovado. Dificilmente ele será esse ano, um ano de COP, mas a gente, infelizmente, já antecipou, né, o debate político, então tem Peraí, você está dizendo que não vai ser aprovado porque o Lula quer ser reeleito em 26? É uma manchete que eu entendi, vocês entenderam diferente. Por que não aprova... Vem cá, isso não é uma conversa informal, é uma delícia a gente poder falar assim, solto. Fora de negócio de televisão, alguma coisa muito formal. Por que não aprova no ano da COP? Explica para mim, que sou leigo. Eu sou um dos... O Caio me convidou 15 anos já, né, Caio, que eu presido lá o Comitê de Sustentabilidade da BAG, e como a BAG, eu presido a Câmara de Carbono do Ministério da Agricultura. Como ministério, a gente segue trabalhando, apoiando o Ministério da Fazenda. O ministério que regulamentará a lei é o Ministério da Fazenda. Para garantir que a gente tenha esse mercado, que a gente possa transformar esse potencial, né, o que a gente tem hoje na mão é potencial. Esse potencial só vai virar crédito de carbono se a gente tiver MRV, medição, reporte e verificação. Mas isso a gente faz, a ciência é capaz de fazer. O desafio é muito mais político, então é uma questão de priorização. Hoje isso não é prioridade, né? Prioridade é controlar a inflação e vários outros temas ali dentro da Fazenda. A gente segue puxando isso, mas... Prioridade é a arrecadação, Edu. É arrecadação, obrigado. Mas, mesmo que fosse só arrecadação, vamos lembrar, a ideia aqui, obviamente o decreto não está pronto, eu tenho ajudado a escrever o decreto, é que tenha um imposto parecido com o RenovaBio, que a lógica veio muito parecida com o RenovaBio. O RenovaBio é uma das políticas mais antigas, então que tenha 15% de arrecadação. Poxa, 15% de 20 e poucos bilhões só nesse setor, dá para ter uma ideia, né, do tamanho do potencial aí. Mas existem temas, cascas de banana, nessa regulação que impedem dela andar mais rápido. Um deles é restauro. Restauro, pega um hectare, né, de pasto que eu vou ter que restaurar, esse carbono vale $40. O carbono de agricultura, de cana, vale $20. O carbono de excedente florestal vale $10. Existem alguns ministérios que estão olhando e falam, não, por que não simplifica, põe tudo misturado? Se você puser tudo misturado, você joga o preço para 10, né, gente? Pelo amor, né? Fica, obrigado, várias caras indignadas. Então, por uma questão mercadológica, você abaixa. Nós, como Ministério... Seria o Ministério do Meio Ambiente, por acaso? Só uma suposição. Posso contar, né, gente? Mas está fácil, né, descobrir. Só uma suposição. É o bloco B. Eu não vou contar qual é, mas quem conhece Brasília sabe. Mas não é só o bloco B, não é só MMA. Fazenda tem essa visão, MIDIC. Então, é importante para cada um de nós, no diálogo institucional com Brasília, garantir que esse tema, né, que agricultura é uma coisa, restauro é outra coisa, excedente é outra. E o outro tema, que, na minha opinião, é o mais absurdo hoje, existem esses 3 ministérios que eu comentei, são contrários à exportação de crédito.
a gente pode comentar mais tarde, mas existem diferentes mercados no mundo, né? Um deles é o mercado internacional, que hoje paga mais, né? O mercado regulado da Europa paga $100. Os números que eu dei aqui é mercado voluntário Brasil, no mundo também, mas é voluntário. O mercado regulado paga 100. Poxa, quero vender para a Europa. Você só pode vender para a Europa se no decreto tiver uma aprovação da autoridade climática, que ainda não existe, mas será constituída pelo MMA. Isso é importante a gente ter isso em mente. E a autoridade climática vai permitir ou não a exportação. O que o MMA fazendo e medir que querem? Que a gente só exporte quando a gente cumprir a nossa meta. A nossa meta é ser zero em 2050. Alguém vai investir no mercado que você só pode começar a monetizar em 2051? Desculpa, isso não vai acontecer. Então, é uma excrescência. O Ministério da Agricultura é contra, o Ministério de Minas e Energia é contra, a gente está brigando, a FPA é contra, o IPA, vários de nós aqui somos membros do IPA, no IPA a gente está brigando, mas se isso não for contemplado, é melhor mesmo que não tenha decreto. Então, espera o decreto e uma mudança, porque se a gente não puder exportar crédito, a gente perde muito a liquidez. Então, esse é um ponto nevrálgico aí para o mercado andar. Eu vou bagunçar um pouquinho. Eles tinham feito uma regra de jogo aqui que parecia debate de candidato, que eu já passei por essa situação, um negócio horrível. A regra foi feita para proteger o candidato do público, não o contrário. Como não é um debate de candidato, eu vou subverter as regras completamente. As regras deram 12 minutos para cada um, direto, aí passa para o próximo e para o próximo. Vamos fazer os três conversarem, muito melhor. Sobretudo porque a área é completamente convergente à conversa, e há uma questão que você colocou centralmente, quando você trouxe para nós onde estão os principais obstáculos. Estão na regulação, está claríssimo. E onde estão os obstáculos da regulação? Na política. Mas você não se referiu à política partidária, você se referiu, por exemplo, a prioridades. É um outro tipo de, digamos, de pensamento político, é saber o que é mais importante e quando. Esse é o nosso problema, Marcos, quando a gente olha para o mercado de carbono, não saber definir o que é mais importante e quando, aí a questão regulatória acaba assumindo um protagonismo que não deveria assumir? Bom, obrigado, William, pelo convite. Eu acho que você fez referência aí a um debate político, né? A gente está muito próximo um do outro. Eu recomendo separar, se for realmente debate político, porque a cadeirada aqui pode dar certo, né? Essa, ao contrário daquela cadeira lá, que disse que era levinha, essa daqui é de ferro. Essa daqui eu acho que vai a óbito quem levar aí. Bom, gente, obrigado aí. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui no CTC, primeiro porque eu venho aqui nesse prédio desde 1975, mas fiquem tranquilos que não era para reuniões, era para brincar, enquanto meu pai estava aqui em reuniões, brincar aí na frente, então é sempre emocionante estar aqui, já são 50 anos, né? Segundo ponto que eu queria destacar é que vocês que torcem para um Brasil que dá certo e que vai dar certo, né? Vendo as apresentações do CTC e vendo o que vocês passearam ali, nós podemos ter clareza que nós estamos aqui numa organização que joga na Champions League. O CTC é Champions League e não tem o que discutir. Os resultados mostram, né, a quantidade de projetos sendo feitas e a forma coletiva, William, com a qual eles se aglutinaram, os bigodes conversaram e montaram um negócio é algo que falta também aí para o Brasil, né? Acho que o estudo do Luciano, que está lá o estudo da FGV é fantástico. Acho que o próximo caminho, né, Luciano, é fazer a publicação internacional em periódicos de destaque, provavelmente convidando também pesquisadores de renome, né, no exterior. Acho que isso vai ser extremamente importante. E ele mostra, né, William, o que o Eduardo já falou aqui, as oportunidades que estão na frente, as questões que a gente tem aí para acertar no negócio do carbono. Eu acho que essa produtividade que o CTC gera e que, com essa simulação de futuro, ela vai abrir muitos mercados para nós, independente da regulação do carbono, ela vai abrir mercados que vão ter o número exato do benefício que o etanol traz. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, mercados exigentes que vão pagar bem e que são extremamente importantes. Mas eu queria só, para concluir essa primeira intervenção, dizer que acho que o setor concorda
que a grande chance nossa de crescimento, que não precisa da regulação, porque o posto está aí, William, o carro está aí, o consumidor está aí, é no aumento da participação de mercado do etanol na frota flex. Se nós estamos ali entre 30%, 35%, 40%, dependendo do mês, do melhor momento, né, Luciano? Se nós formos para 60%, 70%, da frota existente não tem produção disponível para isso. Então, eu acho que esse é um ponto também importante trazer aqui nessa reunião, que nós temos um imenso pênalti sem goleiro, que com essa produtividade a ser entregue pelo CTC, nós vamos conquistar com uma dificuldade muito, muito menor do que estabelecer, na minha leitura, os mercados de carbono e fazer frente a todas as regulações que eu não vejo que vão ficar mais simples, né? O ponto que você levanta se liga muito com o começo da exposição do Luciano, quando ele faz uma declaração de caráter um pouco mais abrangente e geral sobre o que é energia na sociedade atual. A energia foi basicamente sempre entendida como, em primeiro lugar, segurança de oferta. Agora, nós estamos vivendo uma extraordinária, rapidíssima alteração destrutiva do que até aqui parecia garantido, entre eles a oferta de energia. Luciano, no seu estudo, eu percebi todo o empenho e o critério que você teve de dizer quais são as ferramentas que eu posso usar para medir isso, qual é a metodologia para chegar às conclusões que eu cheguei. É possível incluir no seu estudo este parâmetro, o da insegurança política e geopolítica em relação, 1, à segurança da energia, 2, às dificuldades do marco relatório? Então, simplificando a pergunta, é a seguinte: quanto que a inovação tecnológica está, no fundo, dependente dessas outras questões, e não na capacidade científica ou empresarial de desenvolvê-la e implementá-la? William, acho que essas coisas todas estão conectadas e é impossível dissociar o trabalho que está sendo feito aqui de inovação técnico do que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo no Brasil. Para a gente ficar restrito à discussão desse setor, acho que nós tivemos no ano passado alguns avanços importantes, né? O primeiro deles, acho que é sem dúvida nenhuma. Se a gente pegar aqui esse setor há 5, 6 anos atrás e falasse em grama de CO2 por megajoule por um diretor agrícola, era um palavrão, né? Hoje nós estamos mais de 90% das empresas certificadas, auditadas, consultorias que vão lá, avaliam seu processo produtivo e falam ajusta aqui e acolá para reduzir a intensidade de carbono, ou seja, isso aqui foi incluído no setor. Aí, quando você me pergunta em segurança, arcabouço regulatório, nós tivemos alguns avanços importantes no ano passado e espero que daqui para frente nós vamos regulamentar isso aí, essas coisas possam se conectar. O Marcos trouxe aqui veículos na ponta. Então, nós tivemos uma inovação no Brasil com a publicação da lei, em janeiro desse ano, o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. A política automotiva brasileira, que até então era o Rota 2030, o Inovar Alto lá atrás, media a eficiência dos veículos por quanto que ele gastava de energia para rodar 1 quilômetro. Então, veículos que gastavam menos energia tinham benefícios. Agora vai passar a medir quanto que eles emitem por quilômetro rodado. Então, esse número que a gente está produzindo aqui, está produzindo no campo, vai alimentar a política da indústria automotiva. Se nós produzirmos etanol com menor intensidade de carbono, a indústria que produz veículo que usa etanol vai ter um incentivo, um estímulo via política pública, porque aquele veículo vai emitir menos por quilômetro rodado. Ou seja, a gente começa a conectar as coisas. O mesmo acontece no setor de gás. Nós estamos agora implementando, entra em vigor em janeiro do ano que vem, um programa de descarbonização do mercado de gás com biometano. Então, agora as empresas produzindo biometano com menor intensidade de carbono vai permitir a descarbonização do mercado de gás. Em 2027 entra a mesma lógica para o setor de aviação, né? E aí passa a ser importante a descarbonização, eu digo, a produção de energia renovável com menor intensidade, porque a gente não vai competir só com o fóssil, eu vou competir com outros renováveis. Então, vou fazer combustível sustentável de aviação. A partir de 2027 começa no Brasil uma meta de mandato de mistura de combustível sustentável de aviação. Pô, mas para fazer combustível sustentável de aviação eu tenho 7 rotas diferentes. Uma delas usa etanol. Outra usa óleo de soja, outra usa gordura usada e assim por diante. Então, lá na frente, além de competir com o fóssil, eu vou ter que competir
em custo e em emissões com outras energias renováveis. Eu vou ter que ser mais eficiente do que o produtor de óleo de soja que oferta essa matéria-prima. Então, acho que no Brasil nós temos uma condição diferente nesse momento. Eu estou na indústria há uns 15, 20 anos, vivenciei aquele período que nós tivemos desoneração de gasolina, etc., uma mudança no arcabouço institucional que gerou a maior crise, né, dessa história. Hoje nós estamos construindo pelo menos um alicerce bastante robusto, né? Mobilidade, veículos leves, mercado de gás, setor aéreo. Isso vai se conectar com o que está lá fora. Agora, todas essas mudanças são impactadas, por exemplo, por movimento de que China. essa tua frase é crucial. Isso vai se conectar com o que está lá fora. Sim. Okay? Esse é um outro ponto. É esse ponto que eu queria enquanto entrar agora. Esse se conectar com o que está lá fora é essencial para esse segmento. Esse segmento é dinâmico e o que explica boa parte do sucesso desse segmento em geral e desse em particular é estar aberto para o mundo. Sofrer esse vento gelado da competição e da concorrência. E o vento gelado de quem faz as regulações internacionais. Aí os europeus são particularmente bem-sucedidos. Eles, eu não sei se o verbo impor é adequado nesse contexto, mas me parece que sim. Eles impõem as normas, eles impõem as regras pelas quais se dá a conexão com o mundo lá fora. Como é que nós ficamos nesse quadro? A gente tem que participar mais das discussões. Eu sempre pergunto, quem aqui vai para a COP no final do ano? Quem aqui... Quem vai? Quem quiser levantar a mão, fica à vontade, Thaís, pelo amor, né, que a gente vai estar lá, né? Vamos arrumar lá, né, um naviozinho para ficar todo mundo. Quem está indo para o Substa? Quem sabe o que é Substa? A discussão da COP não acontece na COP. A discussão da COP acontece em Bonn, na Alemanha, no meio do ano, no Substa. A maioria não sabe nem o que é. Se a gente não ocupa esses espaços, tenham certeza, o governo chinês manda cerca de 30 a 40 representantes. Eu vou no Substa há pelo menos 20 anos. O ano passado, nós éramos em 4 brasileiros. A gente é 40 chineses. Está bem na cara quem que vai acabar ajudando a regulamentar. Estados Unidos está saindo, saiu já oficialmente, mas ele tem um ano para sair. Ninguém sabe se os Estados Unidos vai aparecer ou não em Bonn no meio do ano. Pode ser que vá para atrapalhar, porque é ONU, sistema ONU, um país, um voto, né? Então, Burundi tem o mesmo voto do Brasil, que tem o mesmo voto da China ou dos Estados Unidos. Ali vai ser discutido o artigo 6º do mercado do Acordo de Paris. O que é o artigo 6º? É o trading global de carbono. Quando vocês tradam açúcar, ninguém acorda de manhã e fala, vou vender açúcar aí, eu achei legal, junta aí, põe em qualquer lugar. Não põe em qualquer lugar, gente. Tem um padrão internacional. Alguém criou um padrão. A mesma coisa para carbono. Quem cria o padrão internacional? A ONU, e existem mercados fora a ONU. O senhor comentou muito bem que Corsia. Corsia é um mercado regulado fora da ONU. A ICAO, International Civil Organization, Association Organization, que é da aviação civil, criou um sistema. Quem que é a ICAO, gente? A gente batalhou, brigou. Até hoje a gente volta lá, está ainda discutindo food versus fuel. Gente, isso não é um problema para nós, mas é para eles. Então, não, olha, não pode, infelizmente, porque é o lugar que vocês produzem etanol, podia produzir comida. Gente, que bobagem. A gente sabe que é bobagem. Eles não sabem. Semana passada, super importante, espero que vocês tenham acompanhado, IMO. IMO é a ICAO. A ICAO tem 4% da emissão do planeta Terra de avião, 4% da emissão do planeta Terra vem de navio. A IMO, International Maritime Organization. Eles estão discutindo biobunker. Bunker fuel, nome chique, né, de combustível marítimo. Biobunker. Qual a diferença da discussão da IMO para o ICAO? Quem domina ICAO? Esse lado aqui do hemisfério, do mundo. Né? Quem discute IMO, quem é o maior afretador do mundo? A China. E isso muda todo o jogo geopolítico, inclusive. Eu estive em Londres em fevereiro, a IMO fica lá, a nossa representação brasileira tem um embaixador só para a IMO, e ele falou, Edu, pelo amor de Deus, me ajuda. Fizemos lá o contato, fizemos reunião, tal, estamos tocando lá no Comitê de Agroenergia. Mas, poxa, nem ajudar a nossa representação em Londres a gente estava fazendo a contento. E eles pedindo essa ajuda, pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda com dados. Esses dados aqui, ciência. Sem ciência, a gente não ocupa esse espaço. Porque o espaço político, esse é muito difícil.
né? A gente não tem porta-aviões que, se olhar a Marinha Americana sozinha, emite mais do que toda a frota. Então, é importante também a gente olhar. Mas, se a gente participar, a gente destrava esse mercado. A hora que destravar o mercado, aí sim a gente pode tradear. Eu posso pegar crédito aqui, que eu vou gerar a um custo de $10 no máximo na cana, e eu poderia vender a 100 lá para Siemens, na Alemanha. Hoje eu não posso, hoje é proibido, a ONU não permite. Eu posso vender no mercado voluntário. E aí, no voluntário, é um acordo entre partes. Então, tá bom, o mercado de agricultura vale mais ou menos $20, eu gero, certifico, e aí eu tento vender no mercado, mas num preço menor do que o mercado regulado. Então, ocupar esse espaço, participar, meu call to action aqui, por favor, participem do Substa, participem de London Climate Action Week e New York Climate Action Week, porque muitas das decisões políticas são tomadas nesses ambientes. Nesses ambientes é que as pessoas vão, contam uma história triste, falar lá, está acabando comigo, vai quebrar, e aí as pessoas tomam decisões, muitas vezes, baseadas em fatos errados. E é isso que a gente tem que evitar. Vão a Bonn. Eu morei 7 anos em Bonn, é um lugar aprazível. Se vocês quiserem referências históricas, é onde o Gilmar Mendes estudou Direito Constitucional. Mas o Karl Marx também, na mesma universidade. Então, o lugar é cheio de referências. Tem a estátua do Marx e do Engels lá, né, conversando. É porque o Marx nasceu ali em Trier, ali pertinho, ali naquela floresta maravilhosa, tem um vinho ali perto de Bonn. Bonn é um lugar legal, um lugarzinho bacana. Deixa eu voltar para o sério. Marcos, um dos campos seus de expertise, exatamente a competitividade, acesso a mercados e a capacidade que a gente tem de prevalecer neles. Nós estamos considerando alguns fatores que são determinantes nisso. Vimos a questão da regulação doméstica, o que acontece doméstico e, como você acabou de ressaltar agora, a capacidade que a gente tem de atuar lá fora do ponto de vista diplomático, comercial e regulatório. E em termos de imagem? Bom, a imagem é talvez uma das maiores discussões, né, que nós temos no agronegócio, porque o Brasil é um produto maravilhoso com uma comunicação ruim. Eu prefiro trabalhar isso do que um produto ruim com uma boa propaganda, né? A gente consegue inverter o jogo ali. Tem que chamar o Sidônio. E a gente tem melhorado muito. Eu acho que a própria plataforma digital, né, as novas mídias, a parte da inteligência artificial estão fazendo as informações chegarem, não passando pelos meios tradicionais, mas chegarem direto. Esse estudo da FGV pode ser baixado no mundo todo. Antes ia ter que fazer uma propaganda lá no Wall Street Journal para ser lido. Então está vendo essa desregulamentação da comunicação que está ajudando muito quem tem um bom produto. Porque a gente consegue falar hoje, vocês estão acompanhando aí um monte de influenciadores com um trabalho muito interessante. Então, eu acho que assim, isso vem ajudar quem tem um bom produto. O setor tem números absolutamente espetaculares que pouca gente sabe. Por exemplo, nós ocupamos entre 50% e 55%, William, do mercado mundial de açúcar. São esses senhores aqui que entregam. Então, olha só a força, a relevância que nós temos. E, assim, em termos de planejamento, em termos de imagem, e olhando um pouco para o futuro, eu tenho, assim, as pessoas podem perguntar, Marcos, a sua está na cana, trabalhando com o setor de cana, com eles aí há 30 anos, né? Qual que é o seu maior medo? E se você tivesse o gênio da lâmpada, né, o que é que você pediria para ele, para o setor melhorar? Então, assim, hoje o meu maior medo, né, e já compartilhei com muitos de vocês aqui, é a energia solar. A solar, na minha opinião, eu coloco ela como ameaça número 1 em relação ao futuro aí do setor de cana, se a gente transformar a captação dessa energia em algo extremamente fácil, barato e banal. Veja só quanto está incidindo agora aqui do lado de energia. Então, William, é a minha preocupação. Gênio da lâmpada, para que esse setor fique cada vez mais a principal solução de conversão energética com o produto tradicional que nós temos, é a questão da produtividade agrícola. Não é a indústria, até o próprio dado do Luciano, não tinha visto ainda o estudo, mostrou, se nós pudéssemos ter, com o apoio do CTC, uma modificação genética, que a cana dobrasse o teor de sacarose e, como mostrou o estudo, dobrasse o peso por hectare,
aí você teria que a cana ocupa muita terra, isso hoje é um problema pelo custo dessa terra. Ela estaria muito mais próxima das usinas, ela ganharia também na questão de emissões e seria algo extremamente importante para a própria melhoria da imagem. Então, eu acho que a gente depende do gênio da lâmpada dobrar o que nós estamos fazendo de output por hectare. Né? E vocês acompanham a cana também há muito mais tempo do que eu, sabem que outras culturas fizeram isso no Brasil. E nós, na cana, não conseguimos fazer. Então, mais uma vez, a responsabilidade de estar aqui hoje é esse compromisso, quem sabe em 10 anos, dobrar a entrega por hectare, todos os índices de eficiência vão melhorar, William, e a imagem do etanol vai ficar cada vez mais imbatível. Deixa eu só voltar um pedacinho no que você falou, que me parece que você colocou duas centralidades estratégicas aí. Quando você criou esse diálogo para você mesmo responder, o teu gênio da lâmpada diz o seguinte, prestem atenção, é na tecnologia o grande problema. De um lado, alguém desenvolve uma tecnologia competidora do meu mercado, que é superior, no caso da solar. Do outro, dentro do que eu faço, eu preciso melhorar o que eu faço. A gente tem que olhar para isso como uma linha do tempo que acelera ou não. Nós estamos sendo capazes de acelerar essa linha do tempo ou o tempo trabalha contra nós? Eu acho que nós estamos num modelo aqui de aceleração da linha do tempo e os resultados foram mostrados. Então, o que precisa realmente consolidar é o apoio e o fortalecimento de uma organização como essa, em parceria com as outras públicas que nós temos também, né? Está aqui a nossa diretora da Exalc, nós temos o IAC, enfim, o jeito de acelerar isso, vis-à-vis a velocidade das placas chinesas solares que vão entrar aqui, é onde nós temos que dosar. Se nós já temos, William, uma Copersucar que domina o mercado mundial, que está fazendo o full service, né, originando, entregando, satisfazendo clientes, eu acho que o nosso problema principal de planejamento é a questão da produtividade por hectare. É aí que eu jogaria assim. Não é nem a questão de imagem, porque imagem é decorrência do bom resultado que nós já temos, que vai aumentar ainda mais se a gente conseguir a proximidade do produto com a unidade industrial, liberar a área, porque ainda fica esse trololó do food versus fuel, é impressionante. A gente teve lá na Europa com um grupo de usinas que está aqui, William, só para concluir, e o Caio estava presente, nós ouvimos uma apresentação de uma empresa holandesa que gera bioenergia e entra no mercado, e a gente uma hora fez a pergunta, mas escuta, por que vocês não separam a cana, ela entra junto no bolo dos alimentos, e não entra no bolo de geradora de biomassa e tal? Ele falou, porque vocês bobearam, quando esse assunto começou a ser discutido, vocês bobearam e deixaram a cana entrar junto com milho e com outros. Foi a resposta do holandês. Então, nós temos que tirar isso daí. E, automaticamente, se tem açúcar suficiente para o mundo já. Tem área aqui no Brasil, podemos aumentar 20 milhões de hectares nos próximos 10 anos, sem aumentar um novo hectare sequer, vocês sabem disso, é só pegar mais 10 milhões de pasto e fazer mais 10 milhões de segunda safra com irrigação. Tal. Não tem problema nenhum de área aqui. O que nós precisamos realmente é fazer essa separação, né? E poder realmente colocar a cana no lugar dela. E o que vocês estão vendo aqui hoje é isso, é colocar a cana no seu devido lugar, como talvez a fonte mais competitiva para enfrentar o sol na entrega de energia para os seres humanos, é o que eu penso. Luciano, o teu foco no estudo que você apresentou foi muito bem fechado, assim, do ponto de vista acadêmico e também do ponto de vista mercadológico / político. Em que medida a inovação tecnológica se reflete em benefícios de prevalecer em mercados. Agora, há uma variável aí dificilmente quantificável, que é o que a gente está vendo acontecer, que é a disrupção, causada em políticas comerciais, leia-se tarifaço, mas não só. O que a gente vem enfrentando há anos são uma série de barreiras que nada tem a ver com tarifas diretas. E isso é um processo que há 30 anos se discute, e há 30 anos o país tem enormes dificuldades em prevalecer, como você deu vários exemplos, e deve ter outros ainda na sua carteira. Agora, se a gente considera o cenário atual, no qual as mudanças, se a gente gosta delas ou não, é uma outra questão completamente diferente, estão ocorrendo de maneira tão brutal e tão acelerada, como é que você liga essa disrupção nas políticas comerciais? Acabou a Organização Mundial do Comércio.
Acabou a ordem internacional, que mal ou bem nos serviu por um bocado de tempo. E na mesma medida, quando a gente olha a questão da energia, onde você está colocando a produtividade da cana, nós estamos vendo energia subordinada de maneira mais clara possível à geopolítica. Portanto, a energia é vista exclusivamente hoje, não tanto pelo aspecto empresarial, comercial, mas pelo lado segurança nacional. Você embute isso no seu estudo de que maneira? William, nós não fizemos uma análise geopolítica do mundo da energia, mas, obviamente, o resultado que está posto aqui, ele tem que ser inserido dentro desse contexto. Se a gente imaginar hoje, a China sempre foi vista como, olha, o país que queima carvão, mas hoje 40% da energia renovável do mundo está na China. Passou Estados Unidos, né? O esforço que o Biden fez há 2 anos atrás, injetando dinheiro para a energia renovável, era tentar contrapor o mercado indiano. Haja visto o que está acontecendo, por exemplo, com o setor de mobilidade, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Então, de fato, o mundo da energia vai sofrer com essa estratégia política e geopolítica, né, nesse caso, de estratégia de país, especialmente da China. Quando a gente olha o comércio internacional, o nosso caso aqui no mundo da energia, hoje é um pedaço muito pequeno que vai para fora. Nós estamos falando de 5%, 6%, 7% da produção, é diferente do açúcar. 70% para fora. Na energia ainda tem muito espaço aqui dentro. Mas, obviamente, a gente precisa ficar antenado e participar de toda a regulamentação que o Eduardo mencionou, né? A gente tinha lá no passado barreira tarifária, depois vieram as barreiras técnicas, sanitárias, fitossanitárias, e hoje nós estamos vendo as barreiras climáticas, né? Então, olha, você produz aí, mas aqui eu tenho um problema de uso da terra, e etc. e tal, então o seu nível de emissão não vai ser elegível para fazer combustível de aviação no mercado internacional de combustível de aviação. Deixa eu só colocar um ponto ali. Isso tudo é antes de Trump. A destruição que ele está causando, tem gente que acha que a destruição é criativa ou não, não é essa a questão, mas a destruição que ele está causando talvez obrigue quem nos impôs esse tipo de tarifa por interesse próprio, de barreira por interesse próprio removê-la. Você vê um cenário desse? É muito difícil falar agora, nesse momento, que a gente está no meio do furacão. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser especulação e cada um de nós aqui talvez tenha uma visão diferenciada, né? Eu acho que, no final das contas, alguns enxergam que talvez tenhamos algum impacto na questão climática, de energia renovável. Eu acho que boa parte disso se introduziu no mundo de negócios, tá? Mais do que política pública, hoje a gente vê no ambiente de negócio das empresas a demanda por energia de baixo carbono. E como eu coloquei aqui, a gente tem um espaço no mercado interno fantástico. O Marcos colocou de food versus fuel. Nós temos 6 milhões de hectares de cana destinado para etanol. Isso é 0,7% da área do Brasil. E hoje essa indústria, ela representa 20% de toda a energia consumida no Brasil. Se eu juntar energia elétrica, combustível, lenha, tudo, 20% vem da cana. Com menos de 1%, a gente substituiu 50% da gasolina consumida no país. Então, 50% da energia consumida pela frota flex. E tem um espaço para crescer. Então, eu acho que, nesse momento específico, nós vamos ser menos impactados. Eu acho que, talvez, o principal impacto de imediato é o movimento no mercado internacional de petróleo, que vai acabar podendo refletir no preço da gasolina aqui dentro. Esse é o impacto imediato, na minha visão. Exatamente esse ponto que eu estava querendo dizer com o Edu. Eu acho que, concordando, né, semana passada a comissária de meio ambiente da União Europeia estava aqui no Brasil. Eles retrocederam um pouco no arcabouço regulatório, né? Eles até fizeram essa brincadeira, o maior produto de exportação europeia é regulação, né? O produto número 1 de exportação da Europa é regulação. Para os outros, né? Para os não outros. Para eles. E com a Omnibus, né, lançada agora faz um mês mais ou menos, eles também estão reduzindo, porque entenderam assim, opa, se eu tentar manter daquele nível, eu vou perder ainda mais esse jogo. Então, e eu fiz essa pergunta, falei, tá, mas e o DR, vocês vão postergar ad eternum, né, vão acabar com esse negócio de food versus fuel? Não iremos. Eles ainda acreditam que são a bússola moral do Ocidente, né? Assim, olha, já que não tem mais Estados Unidos está ruindo,
tem a gente aqui, gruda aqui, a gente ainda vai salvar vocês aí da perdição. É uma visão bastante colonialista ainda, ok, entendo, né? A gente consegue entender. Mas, ok, vocês vão ajudar a gente para fazer essa transição? Quando a gente fala aqui das áreas degradadas, o potencial que a gente tem de expandir, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa hoje aproximadamente 120 bilhões de dólares. Essa é a conta oficial do governo. Eu sou membro, como a BAG, do PNCPD, o Plano Nacional de Conversão de Passagens Degradadas, que é converter 40 milhões. 40 milhões, a gente precisa de 120 bilhões de dólares, que dá um plano safra e meio, né? Um plano safra de uns 400 bi, a gente vai precisar de alguma coisa em torno de 750. O Brasil não tem 750. Então, a gente precisa lá fora. Lá fora de quem? Né? A China está dizendo, eu dou, mas em troca eu quero a garantia do supply. Então, vocês vão produzir 300 milhões de toneladas a mais, que é o dobro da safra brasileira. O mundo precisa de 900, a China sozinha 300. Então, falou, produz aí 300, eu compro 300. Não, eu não posso fazer isso. Né? Eu não, não sou eu que trado. Né? Você tem que conversar com as empresas, uma delas, inclusive, é a chinesa. Mas se a gente não conseguir, de novo, né, ocupar esses espaços regulatórios globais que vão ajudar no trade com ou sem Estados Unidos. Esse é um ponto interessante que, assim... No fundo, são espaços políticos, Edu. São espaços políticos. São espaços políticos. E começar a olhar novos aliados. Eu vou pôr novos aqui entre aspas, mas, assim, se a gente olhar o Oriente Médio, por exemplo, existe uma agenda forte do Oriente Médio em renováveis, apesar de ser um polo produtor, exportador de petróleo, gás. Quer dizer, eles vivem do fóssil, mas, para eles, investir um percentual disso em renovável não é nada. Né? A Aramco faz 1 bi de lucro todo dia. Então, ok, dá para fazer. A gente está indo lá conversar com eles? A gente está indo lá oferecer isso? Olha, eu te entrego segurança alimentar e segurança energética, apesar de não ser um tema deles, geopolítico específico deles, mas, poxa, em renovável, sim, a gente pode ajudar. E segurança climática. Não, mas essa agenda acabou. Não acabou. Né? Então, os estados nos Estados Unidos, a Califórnia perdeu só o ano passado 100 bilhões. Então, o mundo das seguradoras, apesar de não advogar mais muito alto, né, porque tem o Trump ali pegando no pé, mas eles continuam muito preocupados. Né, de uma visão, semana passada a gente teve essa discussão em Brasília, de, olha, talvez não exista mais seguro agrícola. Tamanho o potencial de dano climático. Uau! E nós, o que a gente vai fazer? Então, isso é muito preocupante. Então, se a gente quiser ter seguro agrícola, uma parte da solução terá que vir dentro de casa. E isso, na minha opinião, que é o gênio da lâmpada, né? Mas é como é que a gente consegue replicar esses modelos de sucesso como o CTC para uma coisa maior, né? Que o agro consiga estar todo junto, para estar lá dizendo, olha, tem menos gente querendo ajudar a gente. Então, nós vamos ter que buscar uma parte da solução, uma parte regulatória, mas uma parte trazendo novos amigos para dentro de casa, com todo o risco que tem, obviamente, de, ao trazer amigos, dependendo desses amigos, de novo, né, não são amigos, é interesse, mas de atrapalhar uma relação importante que a gente ainda tem com os Estados Unidos. Quando você ouve o Edu falar em novos amigos, veio o que na tua cabeça, Edu? Não, Marcos, perdão. Pode ser eu, né? A gente... Você é amigo antigo, né? Eu acho que, assim, fazendo talvez uma ponte aí, William, acho que um grande amigo, uma grande gordura que o setor tem, e é uma gordura que não depende de regulamentação, ela depende apenas da inovação tecnológica, é o volume de diesel que o setor usa. Se a gente tiver a tecnologia disponível para converter parte desse diesel pesadíssimo que eles usam em biodiesel e parte em etanol, nós temos uma empresa que está aqui presente, que já está em testes, né, com a colhedora de cana movida a etanol, é uma coisa muito interessante, porque você tem a redução desses insumos que tem trade mundial estabelecido já, que é o diesel, o petróleo, não vai depender de regulação de ninguém, e o setor se tornar mais verde, no sentido de usar a própria energia que ele gera. Nós vimos aí uma das grandes produtoras do agro brasileiro, a AMAGE, acabou de comprar 100 caminhões B100, os navios que levam, né, a soja que puxam já são 100% biodiesel,
E isso eu acho que é um modelo muito interessante, porque você autogerar, né, ter a sua própria energia e deixar esse excedente de diesel e de petróleo é algo que você não precisa de regulação, já está aí, você diminui e pode exportar. Então, eu diria, fazendo uma ponte aí, não sei se você gostou muito, mas um novo amigo é o diesel. Eu gostei, eu entendi você dizer o seguinte: eu não preciso de amigo novo nenhum, eu consigo resolver isso. Talvez isso, esse é um ponto, né? Porque a conta é gigante, essa conta está dentro de casa e ela pode ser invertida. COP30, a gente tem ainda pouquinho menos de 10 minutos para encerrar nosso segmento. É um evento que, evidentemente, puxa enormemente a atenção do público. Eu noto isso que sou profissional de comunicação. É algo que está ali marcado, tem uma data marcada. Nesse contexto, qual será o nosso papel? William, acho que a gente teria aqui uma oportunidade importante para mostrar a condição diferenciada do Brasil. Quando o Edu falar food versus fuel, talvez na Europa faça sentido, passaram fome na guerra e etc., essa preocupação latente, um pedaço, obviamente, grande disso está relacionado à barreira, mas também tem um histórico. O Brasil tem uma condição diferenciada. Acho que a COP seria uma oportunidade de mostrar essa condição diferenciada para o mundo. Me preocupa um pouco porque a gente ainda está atrasado, né, eu acho que a pauta não está bem definida, então eu não sei o que a gente vai esperar da COP aqui no Brasil, né? Nós, especificamente como setor, vamos estar lá, vamos estar representando, mas quando eu falo não sei o que esperar, em termos de posicionamento de governo, né? Então, eu acho que a gente, mais do que nunca, se trouxe qual que vai ser o impacto. O que você quer dizer com isso especificamente, Luciano? O que esperar de posicionamento do governo na COP30? A mim, por exemplo, me parece meio óbvio. Eu não sei qual que é a pauta que vai ser levada para lá. Se a pauta vai ser Amazônia, desmatamento, biocombustível, agronegócio. Peraí, como que a gente não sabe isso agora? Essa é uma questão que eu não sei te responder, mas, de fato, não tenho grandes expectativas, em especial o setor de biocombustível na COP. Nós vamos estar lá como setor privado, se posicionando, e acho que mais do que posicionar na agenda ambiental, como você mesmo trouxe, talvez tenha impacto de Trump e tal, o que a gente precisa é se esforçar para produzir mais energia mais barato, e o componente ambiental é um adicional. Quando a gente fala que o setor reduziu milhões de toneladas de carbono no ano passado, mas viabilizou porque nós reduzimos o gasto do consumidor de combustível aqui no país em 12 bilhões de litros, quer dizer, em 12 bilhões de reais. Ter etanol na matriz fez com que o consumidor gastasse 12 bilhões de reais a menos. É isso que viabiliza. Então, quando o CTC traz aumento de produtividade, esse elemento todo que a gente trouxe das emissões, o aumento de produtividade é fundamental para ganhar eficiência e reduzir custo. E nós vamos reduzir custo e descarbonizar. Quer dizer, eu estou oferecendo economia para o consumidor, descarbonizando. É um jeito da gente sair um pouco desse elemento de política climática, de discussão de clima, que ainda não se sabe ao certo para onde vai. Não dá para esperar tanto da política pública que vai vir um mercado de carbono e, a partir de agora, eu vou ter X% a mais de receita. Du? Quem toca a agenda da COP? O presidente da COP. Quem é o presidente da COP? André Corrêa do Lago. Se vocês, os que trabalham no setor, e tenho certeza que vocês trabalham no setor, senão não estariam aqui, vocês sabem disso. Uma das razões da gente ter aliança é porque o André Corrêa do Lago era o nosso embaixador na Índia e ajudou a aproximar Brasil-Índia. Um amigo que a gente deveria estar muito mais próximo. Muito mais próximo. Bom, o André Corrêa do Lago... E aprendeu um bocado com eles. Aprendeu um bocado. Né, de como está ali no meio, literalmente, no caso deles, de um apocalipse zumbi, tem a maior população do planeta Terra, não tem capacidade de alimentar, e ainda assim é um país super fechado, é o país mais fechado do mundo, a gente é o segundo maior, né, isso é importante sempre a gente lembrar. O André Corrêa do Lago soltou uma carta oficial faz 3 semanas, ele não mencionou o agro. Então, infelizmente, do Executivo brasileiro, a gente já sabe a resposta. Nós não estamos contemplados, ok? A CEO da COP, Ana Toni, também é conhecida, é uma pessoa do mais alto conhecimento em negociação climática. Ela vem do MMA, indicada pela ministra Marina, acho que dispensa aqui dar muitos detalhes. A nossa esperança é o Dan Iosp, que não vem do agro, mas, para quem conhece, é um empresário, conhece o Ivonci, o pai dele, ajudou a abrir o Piauí.
enfim, é alguém que a gente precisa obrigatoriamente se aproximar. E por quê? Porque o Brasil emite 2,4 bilhões de toneladas, de um mundo que emite 62, mais ou menos. A gente é um dos 10 maiores emissores. Desses 2,4, 1,2, metade, é desmatamento e boa parte dele é ilegal. Isso é comando-controle, isso é vergonha na cara, isso é acabar com ilegalidade. A gente precisa fazer isso e nós do agro temos que abraçar visceralmente essa agenda, ou ela vai voltar para nós. Segunda maior emissão do Brasil, 600 milhões, nós, o agro, 600 milhões. Acabamos de ver um estudo de um setor que ocupa 0, alguma coisa por cento, 0,7% do Brasil, que tem um potencial de capturar 200, um terço da nossa emissão. A gente pode gerar, no plano ABC, o número oficial, 1,1 giga, a gente emite 600. 1,1 menos 600, a gente pode gerar 500 milhões de excedentes. Todo o resto da economia brasileira, indústria, esgoto, tudo emite 600. O agro poderia praticamente solucionar o seu desafio e o desafio do Brasil inteiro, sem depender de mercado, tudo mais, concordando com você. Então, ou a gente ocupa esse espaço, ou, gente, quem vai ocupar não vai falar bem de nós. O COP não é um evento, o COP é processo. E o processo da COP começou quando acabou a COP de Baku. E a maioria de nós, infelizmente, a gente não pôs essa pressão toda para que isso acontecesse. Não pôs. Então, a gente está começando agora a perceber, gente, tem 196, era 197, agora 196 países dignatários que estão vindo para o Brasil para discutir uma agenda global que ainda é importante. Eu fiz o encerramento do PRI in Person, é o maior evento de finanças do mundo, o ano passado. Todo mundo desesperado que acabou o dinheiro de SG. Falei, gente, o que acabou para vocês? Não, Edu, que a gente tinha 60 trilhões de dólares, o PIB brasileiro é 2 ponto alguma coisa, e agora a gente tem só 50. Falei, tá, vocês perderam 10, estou triste, chorei. Tem 50 trilhões de dólares para investir na agenda ambiental, com ou sem Trump, com ou sem apocalipse zumbi. Onde que nós estamos lá atrás para capturar esse dinheiro para dizer assim, olha, eu posso gerar energia renovável de qualidade, posso converter luz solar, contar toda a nossa história num pedaço e ainda tem o resto de um país inteiro para produzir comida para alimentar hoje 800 milhões de pessoas e a gente pode alimentar 2 bi. Isso é o que o mundo está pedindo para nós. Isso a gente consegue, mas nós temos que fazer o nosso papel. A gente não está fazendo. Ou seja, tudo isso que você falou não estará. Marcos. Bom, obrigado. Em relação à COP, eu vejo dois aspectos aí. Em relação ao debate, ao que vai ser feito, eu acho que nós temos condições ainda de fazer um trabalho mais forte para estar presente. Nós vamos ter agora em junho em Ribeirão Preto, que é uma outra COPzinha, mas é do agro, o Fórum Mundial de Agronegócio, pela primeira vez vai ser no Brasil. Vamos ter mais de 40 países e nós vamos elaborar uma carta do agro mundial para a COP. Inclusive, o embaixador André já confirmou, ele vai fazer o fechamento e receber essa carta. Então, gostaria de contar com a presença dos senhores e a importância desse evento vai ser extremamente grande para nós. Então, eu acho que, assim, em termos dos debates, da questão interna, nós temos condição de influenciar. Aonde me preocupa muito é na questão externa à COP, pelo fato de que, nas últimas, os governos eram um pouco mais fortes, totalitários. Eu acho que vai ser um festival circense, assim, bastante preocupante para nós. E a maioria deles contra o agro. As ONG vão nadar de braçada, fazer manifestação. Isso, para mim, é uma ameaça muito grande à nossa imagem. E eu acho que aí fora nós não vamos ter o que fazer, no entorno, nos debates, sim, mas no entorno não vamos ter o que fazer. E preparem-se, porque eu estou com uma visão que vai ter todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, vai aparecer aí do mundo todo aqui no Brasil. E o foco deles é o nosso agro, Então, vai ser complicado. Pessoal, eu queria abrir a possibilidade de perguntas à plateia. Não sei como é que vocês estão com o microfone, vai circular? Quem, por favor? Que medo. Ótimo. Excelente discussão, muito bom. Você perguntou a COP, o papel como ESAL, que é a gente falar de formação de pessoas. A gente trabalha com ensino,
com ciência, com pesquisa, formando as pessoas por meio da ciência. Por isso que a gente teve um debate de tão alto nível assim nessa mesa, porque são egressos da Exalc. Bom, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, se houver tempo. A gente ficou muito centrado em COP e não falamos de G20. Então, a participação, ano passado, no encontro de agricultura do G20, você estava lá, Edu? Estava, né? Foi muito boa. E esse papel de ciência, de formação de pessoas, entrou na declaração conjunta do encontro de agricultura do G20, que foi lá em Cuiabá. E agora a gente está trabalhando desde o ano passado de novo para ter o papel institucional de uma academia no encontro na África do Sul. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho também sobre a participação para a energia, para o setor sucroenergético, também no G20 e com o BRICS, com toda essa movimentação. Senti falta um pouquinho de trazer um pouquinho para o sul global. A gente estava falando de geopolítica. Né? O BRICS está fácil. O BRICS é no meio do ano, né? Será no Brasil, a gente tem a presidência e, obviamente, principalmente China, está pressionando muito para que o Brasil se alie à China e fale, tá bom, já que o Trump não dá bola para vocês, gruda aqui, farei vocês felizes. Né? Sou o maior comprador, poderia ser o maior financiador, e de financiamento direto já, né? A gente quer ou não? Eu não vejo um plano estruturado de país. No PNCPD, posso dizer, porque se a gente quer capturar 12 bilhões por ano, quando a gente foi nos países da Europa, todo mundo, olha, eu posso dar, mas você tem que fazer isso, aquilo, food versus fuel. É tão complicado que eu falei, gente, vocês não querem dar, confessa só, porque vai ser muito mais fácil. O Japão, semana passada, sinalizou $1 bilhão. A China falou, põe 2. Então, assim, a China entra para brincar de um outro jeito. Né? E, obviamente, olha, a gente pode acelerar e assinar esse repasse de 2 bi, 1 bi direto o BNDES para repassar para os bancos, 1 bi direto Banco do Brasil. A gente quer assinar isso em julho no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, calma. E aí, obviamente, a gente quer emprestar em renminbi e quer que vocês emprestem em renminbi. Né? A gente está discutindo fazer dívida em dólar. E dívida em dólar já é tabu no Brasil. Imagina emprestar em renminbi e imagina o sinal geopolítico que a gente daria para o mundo fazer empréstimo para produtor rural em renminbi. Uau! Então, é um tema. G20, e talvez eu tenha sido muito apocalíptico, com certo, porque semana que vem a gente tem uma reunião na BAG, exatamente, um fórum, dia 23, para discutir o que o agro quer para a COP. Mas, assim, vamos combinar. Eu estava lá, como a BAG, até ajudando a ex-ministra Tereza, hoje senadora, quando a gente estava em Glasgow, eu estava lá com o Tom Vilsack, que é ex-secretário de Agricultura dos Estados Unidos, quando o Brasil foi apoiador de uma carta pela primeira vez na COP, de novo, essa COP 30 é a 30ª, né? 4 anos atrás, em Glasgow, na COP 26, saiu na carta da COP dizendo agricultura bem feita é parte da solução. Durante 25 COPs, nós éramos problema. De Glasgow para cá, a gente pode ser solução. Então, a gente, quando quer, a gente consegue ocupar os espaços. A gente tem diplomatas muito bons. André Corrêa do Lago é um exemplo. Então, assim, a gente ainda tem um time muito bom. A gente tem investido em ciência para ajudar a embasar essas discussões? Tem. A gente tem capacidade de colocar esse recurso? Tem. Mas o quanto que essa agenda será priorizada? Quer dizer, o G20, a gente saiu lá com uma declaração de food security também, que era super importante, puxada em grande medida pela Ásia, porque a Ásia falou, gente, eu vou ter 60% da população do planeta Terra e eu não sou capaz de produzir comida para nós mesmos. Eu preciso de alguém produzindo. O mundo precisa de 90 milhões de hectares a mais para produzir comida. 90 milhões vai ter que vir de algum lugar. A gente pode ir lá em Angola, tem 40, é só derrubar, vai matar leão, acho que a sociedade não vai entender. Né? Então, assim, lá não é um plano real. Né? Onde que mais tem área? Aqui. E por isso está todo mundo olhando para nós. Eu não sei se estava embutida na tua pergunta a seguinte preocupação. Vai existir G20 ou nós estamos indo para o G0? G0 é o mundo que o Trump está criando. O mundo não existe mais um G7, não existe mais um G8, não existe mais um G20. Ou seja, um grupo de países capazes de dar certo ordenamento nas relações internacionais e fazer com que determinadas políticas trafeguem dentro desse ornamento. Vocês têm esse cenário na cabeça? O agro brasileiro?
Olha, o Brasil segue batalhando para continuar... Acreditando no multilateralismo. Exatamente. E o Papai Noel também está nessa turma. Né? Mas eu vejo, e aí, de novo, esse é o desafio, mas toda vez que a gente conversa com, principalmente Europa, eles estão abertos ao diálogo, mais até do que estavam antes, porque antes era muita pressão regulatória, menos diálogo. Hoje, assim, olha, não, vamos voltar a conversar. Como é que a gente ajuda? Como é que a gente está mais presente? KfW, que é o BNDES alemão, poxa, vamos voltar a conversar sobre 1 bilhão em euros para emprestar para vocês. Eles tinham cancelado essa conversa o ano passado, esse ano eles voltaram a conversar. DEFRA e FCDO no Reino Unido, Edu, não, vamos voltar aqui a conversar. Então, assim, tem um efeito adverso do Trump, estragando de maneira muito grande a ordem geopolítica global, mas eu vejo outros países, Canadá puxou uma discussão, né, agora em janeiro com o Brasil, então, assim, outros países estão se mobilizando, Singapura puxou essa discussão, Temasek e GIC, Temasek é um dos maiores fundos soberanos do mundo, Temasek tem mais dinheiro do que o PIB brasileiro, de um país, né, pequenininho lá numa pontinha da Ásia, que a maioria nem lembra que está lá. A gente quer ajudar, a gente quer voltar a ter um diálogo construtivo de investimento. Então, tem um side effect aí dessa insanidade, na minha opinião, dessa insanidade trumpiana, que está puxando, obrigando a gente também a dialogar comercialmente mais, e não só ficar no modelo transacional. Na linha do que você colocou, né, eu trabalho com estratégia, vocês conhecem, sou extremamente pragmático. Eu acho que o Brasil tem que voar abaixo do radar, se é que isso é possível, e nós posicionarmos como fornecedor mundial sustentável de alimentos e bioenergia para todo mundo. Ninguém vai entrar chutando as panelas na cozinha. Aqui a nossa parte, vocês brigam lá na sala, precisou de comida, a gente vem e entrega, precisou de bioenergia, a gente vem e entrega. Então, eu acho que aproveitar todos os encontros e se mostrar amigável, não comentar, se possível, as coisas que acontecem lá fora, ficar embaixo do radar, entregando 60% do açúcar do mundo, 66% da soja, 40% da carne de frango. Vamos devagarzinho, vamos ampliando esse share sem brigar e entregando para todo mundo. Acho que esse tem que ser o nosso posicionamento, a nossa estratégia. Perguntas? Obrigado. Gente, é só para comentar, sabe, William, a gente vai ter a semana que vem uma reunião importante com as entidades. Qual é o problema do agro, entre outras coisas? São tantos que tem uma lista que só que não é problema é MST, o resto é problema. Qual que é o problema do agro? As posições diferenciadas das entidades. A gente está fazendo uma reunião com todos eles, trazendo o IPA, que faz a cabeça da Frente Parlamentar do Agro. Em seguida, a gente repete essa reunião aí com o chapéu do IPA em Brasília, que é para levar a mensagem. O que a gente já fez? A gente antecipou a mensagem. Tivemos um retorno positivo da Anatônia e do André, mas o André tem que ficar fazendo, enfim, você falou de circo, né? Acrobacia, essas coisas. Mas com consciência disso. E quem acabou dando a grande mensagem, William, foi a Isabela Teixeira. Encontramos com ela, estava ela, o André, e ela me falou, vocês do setor privado têm que definir o que vai ser esse negócio do agro, urgente. Definam vocês, porque de lá não vem. E é isso que a gente vai tentar fazer. Tem o encontro da CNA agora, dia 6 em São Paulo também, sobre geopolítica. Seguirá. Próxima pergunta. Enquanto o microfone vai lá, a ideia que eu já comentei com o Caio, com o Jacir, é a gente jogar essa mensagem, que é a brasileira, para ela ser a mundial no Congresso Mundial, porque aí vai ser signatário 50, 60 países. Não é uma carta do agro brasileiro, né, Caio? É uma carta mundial. Bom dia, aqui é o Vittorio Perona, do Banco BTG Pactual. Uma pergunta. Eu recentemente assisti uma palestra do presidente mundial da Cargill e ele disse que na estimativa da Cargill o Brasil vai preencher 85% do delta de comida adicional
demandada pelo mundo no horizonte de 10 anos, que é um número gigantesco. E também eu vejo que o consumo alimentar da Europa Ocidental é mais ou menos 10 a 15% do total do consumo alimentar mundial, dependendo da medida. Então, é um número expressivo, mas não é dominante. E o crescimento de demanda da Europa é muito menor, no horizonte de 10 anos, do que o crescimento de demanda de comida do resto do mundo, por óbvios motivos demográficos. Então, a pergunta é a seguinte: o Brasil deveria ter um peso gigantesco no assunto agro, porque representa 85% do fornecimento desse delta de comida. E a Europa, na realidade, deveria ter um peso pífio, porque 10, 15% da demanda e cresce pouco. E me parece que a Europa tem um peso... Eu sou italiano, não sei se percebe pelo sotaque. Me parece que a Europa tem um peso maior do que deveria ter e que o Brasil tem um peso menor do que deveria ter. Essa percepção é correta? E, se for assim, dá para consertar essa situação? Bem rápido, obrigado aí pela tua pergunta. Realmente, se você olha em 2050, 80% dos estômagos é Ásia e África. A gente não fala muito de África, tem aquela expectativa que a África vai competir com o Brasil, não vai, está afundando cada vez mais a necessidade de importação de alimentos. E a população aumentando, a única que aumenta na velocidade. E urbanizando bastante, e com crescimentos consideráveis de PIB também, o que para nós é uma oportunidade de mercado. Não vejo como concorrente. E o que a gente observou nos últimos anos é que mesmo a Europa, com o cipoal de regras que são colocadas principalmente para os outros, não atrapalhou o crescimento do Brasil. Só um número que é impressionante, não sei se nós vamos voltar a ver, mas nos últimos 6 anos a área de grãos do Brasil aumentou 18 milhões de novos hectares. Todo mundo sabe aqui qual é a área de cana e a vastidão dela. O grão aumentou 2 vezes a área de cana em apenas 6 anos. Então, isso daí foi mesmo com a regra europeia, vigente, aumentando e dificultando, e dizendo que não vai comprar. O trade não está passando pela Europa. O que a gente tem que tomar cuidado é para que essas regras não vão para os nossos principais compradores. Eu não sei se eles podem, porque eles não têm outra alternativa nesse momento. Mas esse é o ponto que eu queria comentar. Se permitir, só adicionando, quer dizer, o número que o Ministério da Agricultura, que a gente trabalha dentro do Ministério, o mundo consome 2,1 bi de toneladas de grãos, vai para 3. Desses 3, o que o Brasil está oferecendo para o mundo, o ano passado eu rodei 15 países oferecendo isso, olha, a gente vai cumprir 1/3 desse crescimento. Tá? Então, 300 milhões, deixa aqui com a gente ajuda de maneira sustentável e tudo mais. Então, esse é um ponto. O outro ponto, um dos motivos da Europa ainda ser prevalente é porque uma parte importante dos retailers do mundo tem como base Europa. Então, assim, o maior supermercado do Oriente Médio é a Carrefour. Então, assim, quando eu fui vender, eu trabalhei em frigorífico, quando eu fui vender o primeiro container de carne carbono zero do mundo, eu cheguei lá em Dubai e falei, não, vamos fazer aqui, na cópia, olha que legal, a gente poder ter o catering, carbono zero. Edu, é lá em Paris que você resolve isso. Eu não compro aqui. Eu falei, não, gente, mas você é o meu cliente. Eu falei assim, não. E, obviamente, que no Oriente Médio, quero, vamos contar essa história, Ah, mas lá na França não vão deixar de jeito nenhum, porque é carne. Ah, meu Deus. A mesma coisa com várias outras traders ou centros de decisão. Então, assim, a Europa ainda é uma caixa de ressonância muito importante para o mundo. Dali saem boas partes, se a gente olhar as grandes políticas, particularmente ambientais, dos últimos 20, 30 anos no mundo, nasceram na Europa e depois espalharam. Então, o teu ponto, que eu concordo totalmente, é só tomar esse cuidado para que a China não monte um China UDR. Porque se eles montarem um China UDR, aí a gente está no sal. Então, o que a gente está fazendo com a China, até agora é público, mas a gente está oferecendo para a China uma oportunidade de criar um soja China, assim como a China criou o boi China. O boi China teve mais impacto em redução de emissão de metano do que qualquer outra política pública no mundo. No mundo. Quando a China resolve chegar para o Brasil e dizer assim, olha, agora, no máximo, 36 meses. E deu 1 ano, assim, boa sorte aí, Brasil. A gente, em 1 ano, conseguiu reduzir a idade de abate, com isso, reduzir a emissão de metano por uma política puramente comercial. Então, assim, nós, brasileiros, a gente sabe, agro-brasileiro, gente, pelo amor, a gente sabe responder rápido às demandas globais. O que a gente ainda não é bom é
convencer a turma, falando, não, pede aí, mas pede do jeito que eu posso atender, que é isso que a Europa faz, né? E faz com muita maestria. Pessoal, tem um cronômetro aqui dizendo que o tempo encerrou. Queria agradecer a vocês três pela conversa e a atenção de todos. Muito obrigado.